1 Crônicas 29, 13 ao 18. Espera aí. Não? Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, te dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Versículo 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do seu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para sempre contigo. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Nesse momento, Deus, nós pedimos que o Senhor se revele para nós através da sua palavra, através de todo o conhecimento que nós temos e o que vamos aprender. Nós queremos conhecer um pouquinho mais de ti, Deus. Nesse momento, usa a minha vida. Eu não quero que aqui sejam as minhas palavras, mas as palavras que o Senhor colocar na minha boca. Espírito Santo, nos livra de toda mente divagante, todo espírito de dispersão. Nós queremos agora focar na tua palavra, pois nós te amamos e queremos conhecer mais de ti, para conhecer como te agradar, como te louvar e como que o Senhor quer ser adorado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu vou colocar o título dessa mensagem, que vai ser mais uma conversa aqui entre a gente, como Arquitetura do Novo Tempo. Não sei se vocês perceberam, mas os versículos que a gente leu, assim, eles ficaram um pouco perdidos, por causa que eles têm um contexto antes, né? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Lá em 1 Crônicas 28, Davi, o rei Davi, ele reúne todas as pessoas em Jerusalém, todas as principais autoridades, os líderes, os mestres, os príncipes da tribo, todas as pessoas importantes, os filhos dos reis, as pessoas que comandavam as coisas dos filhos dos reis, para anunciar aquelas pessoas que o templo que Davi tinha proposto para construir para Deus não poderia ser feito por ele, porque ele tinha proposto construir um templo para adoração a Deus, mas ele não o poderia fazer, porque ele já tinha derramado muito sangue, ele era um guerreiro, Deus disse isso para ele, e ele estava passando essa demanda para o seu filho Salomão. Davi, ele já tinha dado início em todas as coisas dessa construção, porque ele queria construir. Como a minha mãe bem diz, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que ser o pai e a mãe da ideia. Então, ele queria construir um templo, então ele falou, então vamos construir um templo. Então, toma aqui as coisas, aqui as plantas, Deus falou lá com ele como que tinha que ser, e ele tomou a iniciativa para fazer tudo, e ele já tinha tudo aquilo pronto. As gramas de quanto de ouro que tinha que ser, as gramas de quantas pratas, as plantas, disposições das coisas, tudo. E, além dessas coisas, ele também tinha doado alguns materiais próprios, particulares dele, porque ele amava a construção daquele templo. Além de Davi, todo o povo que ali foi comunicado, eles também doaram, ofertaram voluntariamente, como oferta sincera do coração deles, materiais para a construção daquele templo. Aí, Davi, na presença de todos, ele louva a Deus, dizendo essas palavras que nós lemos. E, nesse discurso de Davi, a gente vai pontuar, primeiramente, alguns elementos para a gente analisar. Primeiramente, nós vamos analisar o reconhecimento humilde da fonte de todas aquelas coisas.
Humildade, porque a gente vê no versículo que eles têm uma autoconsciência da limitação deles. Eles não falam, esses elementos aqui que estavam na minha casa, eu peguei e trouxe, que eram meus. Eles reconhecem e têm consciência plena daquilo que não vieram deles. Mesmo ele tendo dado todas aquelas ofertas particulares, ele não traz a glória para si. Ele sabe muito bem que todas aquelas coisas ele só tem porque Deus o deu antes. Segundamente, nós vamos pontuar aqui a atitude sincera do coração deles. Como bem diz no versículo, eles sabem que Deus alegra de corações sinceros e com os corações verdadeiros, eles fazem essas ofertas de forma voluntária e isso revelava o amor deles por aquela obra, o amor deles por querer glorificar a Deus, porque seria um templo para a habitação de Deus e que ali seria o local de adoração. E além da atitude deles, nós vamos elencar aqui a busca ativa que eles tinham pela lealdade. Isso é, a disposição que eles tinham e o desejo de obedecer. E um tópico muito importante disso é que o rei deles, o futuro rei deles, Salomão, logo no início do 2 Crônicas, ele já ora a Deus pedindo sabedoria. Ele não pede outras coisas, ele não pede mais materiais, ele fala, Deus, me dá sabedoria. E Deus fala, não, então já que você pediu, eu vou te dar. E isso revela neles uma busca ativa por estar obedecendo sempre a Deus. Eles queriam obedecer a Deus. Eles não estavam obedecendo simplesmente por ser Deus. Eles queriam e eles iam atrás de Deus. O que você quer que eu faça? E nesse templo iria habitar literalmente a presença do Senhor, como a gente já falou. E esse templo que eles estavam construindo foi o primeiro local de adoração que eles iriam construir, que era lá em Jerusalém. E aí, em 1 Reis 8:13, Salomão até diz que o Senhor, ele antes habitava numa nuvem muito espessa. Mas ele fala, agora eu construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então, o objetivo do templo era literalmente isso, Deus habitar ali e ser o local de adoração a Deus. Agora, essa foi a nossa introdução. Nós vamos ler Atos 17, do 23 ao 31. Atos 17, do 23 ao 31. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui, Paulo ele vai lá visitar Atenas, né? E ele vê esse templo escrito ao Deus desconhecido. E ali ele está anunciando a palavra de Deus. E as pessoas falam assim, o que esse homem está falando? Ele chama ele e fala assim, não, me fala mais aqui o que você está falando, porque nós não estamos entendendo nada. A gente está achando que você está inventando um outro Deus. E aí ele fala, está vendo aquele templo ali? É dele que eu estou falando. Só que ele não está habitando nesse templo aqui que vocês fizeram. E Salomão, ele diz em 2 Crônicas assim, antes de construir o templo.
Contudo, será possível que Deus habite na terra com os seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que construí. Ou seja, Salomão, antes mesmo de construir o templo, ele já tinha noção da magnitude de Deus e que Deus era muito grande, nem no céu ele cabia, imagina no templo que ele ia construir. E aí, a gente vê aqui, né, nesse versículo, em Atos, uma grande reviravolta, porque a gente até então entendia que Deus habitava nos templos. Salomão constrói o templo, mesmo ele sabendo da magnitude de Deus, ele o constrói, ele o faz. E aqui Paulo vem e diz, mas esse Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E agora esse local físico, geográfico, literalmente, para a moradia de Deus, que era um lugar de restrito acesso, né? Porque estamos falando do Deus Santíssimo, deixa de ser esse principal local da adoração. Certamente, hoje em dia, a gente tem os templos, assim, falando da igreja, é importante, tá? Ter o templo da igreja, para a gente poder adorar a Deus juntos. Mas o acesso à presença de Deus, necessariamente, ele parte para outras vertentes quando a gente entende o que está escrito aqui. Que fomos feitos para buscar a Ele, embora Ele não estivesse longe de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando a gente vê lá na construção do templo, o discurso de Salomão, ele diz assim, pedindo a Deus, né, abençoando o templo. Quando a pessoa estiver doente, ela vai virar em direção ao templo e vai fazer isso aqui. Aí, quando ela estiver precisando, ela vira em direção ao templo e aí Deus vai abençoar. Aí ela está em outro lugar, vira em direção ao templo. Gente, Deus estava longe das pessoas. Ela não podia simplesmente, meu Deus, me ajuda. Não, ela tinha que pensar, meu Deus, para onde que está o templo? Porque eu preciso ir em direção ao templo, porque é lá que adora a Deus e é lá que ele está. Não faz sentido eu pedir para Deus aqui, porque ele está lá. E aí a gente vê aqui que nós somos feitos para buscar ele, mas ele nunca esteve longe de nós. E aí a gente fica assim, meio se questionando, né? Porque agora, essa habitação de Deus, ela também diz a respeito de um templo orgânico, que somos nós. E a gente vê a magnitude daqueles templos grandiosos, tão grandes, que precisava de determinadas roupas lá dentro, que precisava de determinada quantidade de ouro, determinada quantidade de prata. E aí esse templo passa a ser um templo orgânico, porque Deus vive em nós, ele se move em nós. E para analisar, aquele templo, chique, lindo, perfeito, e você? Os dois são da habitação de Deus. Será que nós estamos conseguindo competir com aquele templo? Na boniteza que ele era, na grandeza que ele era. Será que nós estamos páreos para ser um templo de habitação ao Senhor, que ele morava lá no chique, que tem que ser correspondente àquele, se não melhor. Porque aquele lá não aguentou Deus, de tão grande que ele era. E aí agora ele vai morar em você. E aí agora você vai ter que superar aquele templo. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Vocês não entenderam que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Todos aqueles parâmetros estruturais muito bem definidos de como as coisas deveriam ser, os materiais, as roupas, que eram os requisitos para a habitação de Deus. Gente, não era assim uma arquitetura qualquer, era muito difícil de fazer. Era muito material, era muita gente. Será se todos aqueles parâmetros estruturais correspondem aos nossos parâmetros de seres humanos a um templo digno da habitação dele? Vocês entendem isso? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Lá em 1 Crônicas, né, no nosso texto, eu sei bem, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Quais são as coisas que voluntariamente os nossos corações dará em prol da edificação desse novo templo?
as pessoas elas davam muitos materiais, literalmente materiais, para a construção do templo. A gente não precisa mais construir um templo. Quais são as coisas que voluntariamente nós vamos dar e ofertar em amor, porque Deus se alegra de corações sinceros, para a edificação desse novo templo orgânico, que somos nós? Se não há mais necessidade de juntarmos energia para esses parâmetros de infraestrutura, quais são os nossos parâmetros se formos cumprir a oração de Davi, quando ele diz para conservar o coração do seu povo sempre fiel e disposto? Porque aqui ele estava falando das roupas. Quais são as coisas que nós vamos precisar ofertar de coração para a edificação e a construção desse templo orgânico? Nisso, nós vamos retomar agora aqueles tópicos que a gente elencou no início, que foi o reconhecimento, né, de todas aquelas coisas vinham de Deus, a atitude e a busca ativa. E aquilo foi os tópicos que a gente elencou na construção do templo físico. E agora nós vamos trazer eles para a construção desse novo templo. Nós vamos falar agora da disposição, dos materiais, da edificação e do zelo por esse templo. Primeiramente, nós vamos começar falando da disposição. Lá em 1 Crônicas, né? 29, 6 ao 9. Então, os chefes dos grupos de família, as autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, o grupo da família dos levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor. Eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Essas pessoas aqui, elas amaram a construção desse templo físico e geográfico. Elas faziam de tudo para que aquilo desse certo. E como forma de adoração, de forma consciente, eles fizeram essas ofertas. Porque eles entenderam que aquilo ali não se tratava de um palácio para a habitação de homens, mas sim para a habitação de Deus. Então, eles estavam se dedicando, pois eles amavam a Deus. Eles queriam saber como adorá-lo. Então, eles buscaram isso e ofertaram de forma consciente para poder desenvolver esse templo. A nossa disposição parte do quanto conhecemos e do quanto queremos adorá-lo. Se sabemos do que ele merece e do que ele é digno. Quando você vai fazer uma coisa que não te agrada, que você não quer, que você não sabe muito bem do que está se tratando, você não vai ter a mesma disposição que você teria se fosse fazer uma coisa que você quer, que você sabe do que é e que você quer fazer. É diferente, gente. Quando você sabe, quando você tem consciência do que é aquele projeto, você se engaja mais nele. E a Bíblia, ela nos orienta a adorar em espírito e em verdade. Adorar em verdade significa adorar a Deus reconhecendo quem Ele é de verdade e o que Ele representa. Então, quando nós entendemos a grandiosidade de Deus e o que Ele fez por nós, como o Diego bem disse, a resposta tem que ser a adoração. Adoração com o que nós temos, com o que nós somos, porque você adora o tanto que você conhece. Não dá para conhecer Deus de verdade e não querer adorá-lo. Se você só tem disposição para a construção desse novo templo, para adorar Ele de uma forma superficial, você só consegue adorar a Deus de uma forma que não vai te custar nada. Você só vem aqui e canta uma música que você conhece, e aí você fala da boca para fora, aquilo ali não muda nada na sua vida. Você só adora a Deus de uma forma que não toca em você, você só faz uma adoração superficial. Então, o que você conhece de Deus é superficial. Deus, ele não ofereceu só o que ele tinha, ele ofereceu também o que ele era, tanto que ele morreu. Então, se queremos que o local da adoração de Deus seja edificado
conforme os desejos dele, nós devemos estar à disposição para ofertar essas coisas. Quando a gente quer que um evento dê certo, qualquer coisa, a gente dá o nosso tempo, a gente coloca a mão no nosso bolso e dá dinheiro, as nossas ideias, os nossos talentos. Quando você quer que uma coisa dê certo e não está dando certo, você fala, meu Deus, espera, que eu vou pensar como que isso pode dar certo. E aí você tira do que você tem, não literalmente material, mas também. Pode ser das suas ideias, dos seus talentos, do que você sabe fazer, para que aquilo dê certo. E se você quer adorar a Deus, você conhece Ele e você quer adorar a Ele, a sua adoração vai tocar no que você é e no que você tem. É importante que essa oferta para o templo ela também seja de forma voluntária e sincera. Então, se você não quer fazer e o seu líder está te importunando para fazer, é melhor você nem fazer. Porque vai ser superficial, vai ser falso. É melhor não fazer. Essa foi a disposição que nós temos que ter para a construção do novo templo. E agora nós vamos falar de quais materiais nós vamos usar agora que nós estamos dispostos. Nós queremos que esse templo aconteça, nós vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, então agora vamos atrás dos materiais. 1 Crônicas 29, 14 ao 16. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos todas essas riquezas a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Na construção do templo físico, todos aqueles materiais foram disponibilizados e dados a eles de antemão pelo Senhor. Então, tudo aquilo ali que eles estavam dando para o templo, na verdade, Deus já tinha dado para ele antes e eles só estavam devolvendo. Quando eles reconhecem isso, que Deus já os deu de antemão, é mais fácil entender que, quando esses materiais forem precisos para a construção do templo, eles serão dados com mais sinceridade. Então, quando você sabe que o que você tem, que o que você é, já foi dado por Deus antes, na hora de devolver isso para Ele, é muito mais fácil, porque você sabe que não é seu. Você sabe que foi Ele que te deu. Então, quando nós estamos muito apegados a uma coisa, nós precisamos trabalhar isso, porque não é seu. Não foi você que conquistou. Foi Deus que te deu, que possibilitou que aquilo fosse seu. E nós devemos ter facilidade para entregar as coisas quando ela é para a edificação do templo do Senhor. Se nós o conhecemos, entendemos o quanto ele é digno e de quanta adoração ele merece. Agora, esses materiais, a gente já falou que nós devemos ser um pouquinho mão solta, né? Porque não é nosso, foi Deus que nos deu. Nós vamos precisar de alguns materiais, e aí eu elenquei aqui alguns. O primeiro deles é o amor. Nós vamos ler 1 João 4, do versículo 7 ao 13. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Ele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega a nós. Em nós há a expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós.
A verdade é que nós só podemos entender e saber o que é amor quando nós reconhecemos o que Jesus já fez. Então, antes mesmo que você pudesse amar, que você pudesse entender o que é amor, Deus já disponibilizou esse material para você. Você vai precisar devolver esse amor para Ele. Mas não foi você que surgiu esse amor. Ele já deu para você antes, e é por isso que você pode dar para Ele de volta. E esse amor, como forma de adoração na edificação do novo templo, diz a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas, e principalmente também do amor a Deus que vai transpassar para os nossos irmãos. Já que tudo o que ofertamos vem primeiro do Senhor, qual que é o tipo de amor que Deus nos ofereceu primeiro? É esse amor que a gente vai ter que devolver para Ele. É um amor secular? Porque hoje em dia o conceito de amor está totalmente deturpado. A gente vê algumas comunidades falando assim, o amor venceu. Amor? Um conceito de amor secular que, se você não for atendido o que você quer, você para de amar. Um amor que nós acabamos sendo a prioridade. A pessoa está no relacionamento e, se o namorado não amar ela, ela vai lá e termina. É assim que é o amor da sociedade hoje em dia. É um amor egoísta. E não foi esse o amor que Deus nos ofertou primeiro. E muitas vezes nós estamos devolvendo a Ele esse amor. Enquanto nós continuarmos com esse conceito de amor do mundo, nós não vamos conseguir ter eficiência na construção desse templo. E nós não vamos conseguir amar ninguém nunca genuinamente. Eu estava conversando com uma colega um dia da faculdade e passou uma pessoa, assim, uma pessoa que eu conheço, aí eu falei, amigo meu. Aí ela falou assim, nossa, todo mundo é seu amigo, né? Aí eu falei, é. Aí ela falou assim, eu tenho muita dificuldade, por causa que eu já me frustrei muito, eu já me decepcionei muito. Ela tem o conceito de amizade baseado no quanto as amizades agradam a ela. Vocês perceberam isso? Quando a amizade frustrou ela já cortou. Aí eu já me frustrei muito. Porque você estava querendo uma amizade que te agradasse. E aquela pessoa provavelmente também estava querendo uma que agradasse a ela. Então estava cada um no seu cada qual, um querendo que o outro amasse ele. E vocês estão entendendo? Aquela pessoa, ela estava depositando o amor em ser saciado o que ela queria. E o amor que nós temos que ter não pode ser um amor que nós queremos que nossas expectativas sejam alcançadas. Nós não podemos ter um amor onde nós queremos ser saciados os nossos gostos. O nosso amor tem que ser serviço, nosso amor tem que ser escuta, o nosso amor tem que ser disposição. E o amor que nós temos que dar de volta a Deus não pode ser esse amor onde nós esperamos ser agradados. Porque na primeira oportunidade que Deus te desagradar, aí você para de amar Ele. Aí você vai falar, já me frustrei demais com Deus. E aí você para de amar Ele. Só que na primeira oportunidade que você fez uma coisa errada, Deus não parou de te amar. Jesus, inclusive, foi lá e morreu. Além do amor, o segundo material que nós temos para a construção desse templo é a salvação. Nós vamos ler Efésios 2, do 8 ao 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois nós somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, preparou para nós.
Uma vez que nós somos salvos, nós aceitamos essa salvação de Deus, nós temos essa oportunidade de se assentar à mesa com Ele e Ele contar para nós os seus planos. Nós podemos conhecer mais dele, a fim de que nós possamos saber mais quem Ele é e fazer um templo da forma que Ele quer. Quando um arquiteto, sei lá, vai construir uma casa, ele não constrói como ele está achando que a pessoa vai gostar. Ele senta com a pessoa, conversa, como que você quer, o que você quer. Literalmente senta numa mesa, às vezes. Como que você quer esse quarto, qual tamanho que você quer, onde você quer que fique cada coisa. E aí você, às vezes, está construindo um templo que você acha que Deus vai gostar. Sendo que quando nós somos salvos, nós temos essa oportunidade de saber quais que são os desejos dele, quais que são os gostos dele. E conhecer os planos de Deus, conhecer mais de Deus, significa ter um templo, quando for terminar de construir, que agrade a Deus. Isso diz a respeito também da forma de construir esse templo com bases sólidas, com bases que você sabe que vai dar certo. Porque Deus, o templo é para Ele. Aí você vai lá e pergunta a Ele como que quer. Então, com certeza, Ele vai gostar, se você fizesse tudo certo, né? Se você seguir todas as coisas. E o terceiro material que nós vamos utilizar vai ser o perdão. Nós vamos ler Efésios 4. Efésios 1:4, falei errado. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Nos escolheu em Cristo. Ele não nos escolheu porque nós cumpríamos todos os critérios que ele pedia. Ele nos escolheu em Cristo. No curso de jovens, a gente sempre volta a falar que Deus nos vê pela lente de Jesus, né? E antes mesmo de nós tomarmos essa consciência do arrependimento, de que nós pecamos, que nós precisamos de Deus, Ele já nos possibilitou esse perdão. Não porque nós cumpríamos o critério de Deus, mas por meio de Cristo, que nos ofertou com a oportunidade de sermos redimidos antes mesmo que pudéssemos sequer pensar no que somos e no que fizemos. Esse é o perdão que Deus ofereceu para nós. Antes mesmo de sabermos o que fizemos, Ele já nos perdoou. E esse vai ser o perdão que nós vamos ter que oferecer. Porque nós estamos falando dos materiais. Todos os materiais que nós vamos dar para a construção do templo, foi Deus que nos deu antes. E esse foi o perdão que Deus nos deu. E esse vai ser o perdão que nós vamos ter que devolver. Se você é perdoado por Deus, mas você não tem a capacidade de perdoar um irmão que está na mesma situação que você, talvez você não tenha se arrependido tanto assim do que você fez. Não é verdade? Você fez uma coisa errada. Você pode ser perdoado. Ele que fez a mesma coisa, não? Será se esse perdão realmente está fazendo sentido para você? Efésios 4:32. Em vez disso, sejamos bondosos e tenhamos compaixão uns dos outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. Nós já falamos da disposição que nós vamos precisar ter. Nós já falamos dos materiais. E agora nós vamos falar da edificação desse templo, da construção. Nós vamos ler Efésios 2:19 ao 22. Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor.
Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vou ler de novo o 21. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Nós já temos todos os materiais. E em uma construção, as informações e os comandos que cada trabalhador vai receber não é a mesma, a não ser que eles estejam assim no mesmo setor. Mas não é o mesmo comando que todos eles recebem. Um vai fazer alguma coisa na parede, outro vai fazer outra coisa no chão, um vai mexer com tijolo, um vai mexer com cimento, mas todos eles estão cooperando para a mesma construção final. Todos eles estão ali trabalhando a fim de um mesmo propósito, que é a construção certa, harmonizada, como o cliente quer. Não que Deus seja nosso cliente, mas vocês entenderam a analogia, né? E na igreja, a edificação desse templo vai se basear em sermos unidos sobre os alicerces dos apóstolos e da pedra angular, que é Jesus. Imagina, vai construir o templo, né? Constrói uma parede. É como se todos nós fosse um ficando em cima do outro, assim, ó, até fazer uma parede gigantesca, assim. Imagina todo mundo um em cima do outro. Literalmente, estarmos unidos. Imagina, como se cada um de nós fosse um tijolo. E os tijolos eles estão perto, unidos, né? Não tem como um tijolo ficar lá, outro ficar aqui, fica um buraco no meio, não tem como. Imagina que cada um de nós somos os tijolos. Aí a gente tem que ficar literalmente um grudado no outro, porque senão o tijolo cai. Gente, o tijolo literalmente fica grudado. Aí imagina que a gente vai ter que ficar um grudado no outro. E é concreto, né? Quando o concreto seca, só quebrando para desgrudar. Então, na igreja, não há espaço para divisões de pensamentos. Nós devemos estar todos justamente vivendo e pregando o evangelho de Jesus. Poderão haver estilos diferentes, cores de paredes diferentes, discordância de assuntos não essenciais, mas nós precisamos estar todos unidos no mesmo propósito. Eu vi um vídeo do Israel Subirá que ele falava assim: a igreja com I maiúsculo, que é assim a igreja universal, ela pode discordar de alguns assuntos na teoria, mas na prática não. Na prática nós precisamos cumprir o que Deus mandou. Nós não podemos deixar que um líder, que uma pessoa que não é o cabeça nos faça tropeçar em Jesus, que é o cabeça. Nós não podemos tratar com pouco caso, o evangelho de Cristo e desobedecer o que ele mandou, que é literalmente estarmos unidos. Então, nós precisamos constituir essa igreja no amor, na palavra, em Jesus, e nós precisamos combater na igreja esses espíritos de divisões, de contendas, como ferro afia o ferro, né? Então, se o seu irmão está fazendo uma coisa errada, e você o ama, e você zela pelo templo do Senhor, nós precisamos corrigir esse irmão. Nós precisamos falar com ele que ele está fazendo de errado, porque não há espaço para divisões. É lógico que com amor. Com amor, não chegar com ignorância. E isso muito me lembra a vida dos primeiros cristãos, como nós cantamos aqui. O coração deles estava conservado, leal. Eles eram uma referência de comunhão. Eu vou ler aqui Atos 2, 42 do 47, que já foi lido na ministração, mas eu vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que é o alicerce lá, lembra que vocês falaram? O alicerce dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, que também falava que nós devemos ficar unidos. Então, eles estavam cumprindo certinho como devia ser a edificação do templo. Ao partir do pão e as orações. Todos eles estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos eles, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Gente, aqui eles estavam literalmente cumprindo tudo que deveria ter para a construção do templo. O templo estava indo perfeito a construção. Eles estavam construindo um templo, um local para a habitação do Senhor magnífico. E isso aqui tem que ser uma referência para a gente. Dedicar aos nossos alicerces, que é o ensino, a palavra de Deus, as orações. Todos nós precisamos, com amor, zelar pela integridade da nossa igreja. Então, falar com o nosso irmão quando ele está fazendo uma coisa errada. Quando você tem certeza que ele está fazendo uma coisa errada. Quando você acha que ele está fazendo uma coisa errada, você vai primeiro conferir. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. E, às vezes, o nosso irmão do nosso lado está precisando de uma coisa e a gente não sabe. Ou então a gente sabe e não ajuda de verdade assim. Igual na peça que o Manu falou aqui, né? Que Joabe chegou e falou, estamos precisando de uma cesta básica ali. Ela falou, não, vamos orar, nós vamos orar. Não é esse o alicerce que nós devemos colocar no nosso templo. Não é essas paredes que a gente tem que construir. Nós precisamos estar todos unidos a fim de que essa parede vá crescendo, vá crescendo. E se esse tijolo aqui não gosta desse, não dá para eles ficarem longe, porque o lugar deles é aqui. E todos os dias iam sendo acrescentados os tijolinhos novos que iam sendo salvos. Olha que bonito. E, por fim, nós já falamos da disposição dos materiais, da construção, e agora nós vamos falar do zelo. Porque o templo está pronto. Não dá para ele ficar lá dando teia de aranha. Quem é que vai limpar o chão da igreja? Lavar o banheiro? Quem é que vai tirar o lixo ali quando ele está cheio? Caiu uma água aqui, ó. Quem é que vai limpar? Não, chama alguém, alguém limpa aí. Aí você come o chiclete e coloca debaixo da cadeira. É o templo que Deus está morando. E aí, muitas vezes, você também não zela por você mesmo, que é templo do Espírito Santo. Com o templo de pé, é necessário não cessar com os trabalhos, mas que esses trabalhos e essas disposições sejam realocadas em formas de cuidar desse santuário. Isso é, zelar pela integridade da sua igreja, mesmo que ela não seja toda chique. É porque está suja ali, essas cadeiras tudo quebradas. Então muda de igreja. Você tem que zelar pela integridade da sua igreja. Obedecer e reconhecer as autoridades locais. Isso é zelar pelo templo. Porque foi Deus que as colocou ali. E também porque muitas vezes foi você que escolheu estar aqui nessa igreja. Cuidado e amor aos que vão sendo acrescentados. Ter paciência com quem está começando. Às vezes é uma coisa que você já fala tanto, já está tão na sua cabeça, e aí chega um novo convertido aqui e pergunta para você, fica assim, não acredito que esse menino está me perguntando isso agora. Ouvir essas pessoas, ajudar, se interessar pelo que elas trazem, morrer, se for preciso. Sei lá, vai que precisa, né? Jesus morreu. Nós precisamos zelar por esse templo. Seja ele aqui, onde nós vamos adorar juntos, mas também no nosso templo orgânico, onde nós vamos adorar individualmente a Deus. Um lugar físico, ele precisa de manutenção. Você também. E, por fim, para concluir, conservando, então, o Senhor leal ao nosso coração a tudo que Ele ordena, o pensamento disposto para servir e querer fazer parte dessa obra, da consolidação dessa forma de adoração, ofertas sinceras e voluntárias, que são o que temos que dar, elas precisam acontecer.
em amor, para que esse templo seja construído de forma sincera. E esse templo, que somos nós, para a habitação do Senhor, ele só vai conseguir ficar de pé e permanecer em pé se nós nos dedicarmos a ele, entendendo que ali é o local da habitação do Senhor. E é o local da principal forma de adoração a ele. Amém?